Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Já deu a hora, estamos conversando, vocês não vêm para cá, não. E vamos iniciar o culto. Então, vou levar nossos pensamentos a Deus. O microfone não está muito bom. Vou encostar minha boca, né? E só falar alto, né? E vamos levar nossos pensamentos a Deus. E eu vou pedir ao irmão Daniel Martins que dirija a primeira oração. Que Deus nos abençoe a nós e a igreja. E o pastor Gilberto junto nós com os que vieram com ele. Podem entrar e sentar, gente. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco, especialmente a derramada no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos por cada um que aqui está presente, pelo privilégio de termos a liberdade de cultuar o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor é a razão de existir. Toda honra e toda glória seja dada aqui. Pedimos a Tua bênção sobre cada um que aqui se encontra e o nosso mensageiro, que o Senhor esteja abençoando e usando também, trabalhando em nossos corações para receber a Tua palavra. Amém. E os irmãos que há tempos não víamos, é muita satisfação recebê-los. Amém. Que o Senhor continue nos protegendo e abençoando pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, antes de cantar os hinos, eu já vou... Bom, os irmãos que estão no grupo da igreja já sabem o assunto que se trata, que tem o pastor Gilberto aqui e tem o irmão Alexandre. Então, não preciso nem falar. Agora, aqueles que não estão no grupo, eu expliquei por telefone, que nem o irmão Antônio, né? E os outros sabem, o irmão Daniel, o irmão Luciano, acho que o irmão Damião deve saber, o irmão Daniel Domingos, porque o irmão Alexandre, cadê ele? Está lá atrás. E ele foi batizado em 95, né? Nós e eu... 94 ou 95? É, 95, irmão Daniel. Está na ata, né? E nós fomos batizados juntos. Eu e ele, a Simone e os mais, eu não me lembro se tem mais alguém. O irmão Daniel deve saber, deve ter reparado, né? Então, oi? E depois o irmão Paulo também? O irmão Paulo também. A Gislaine, olha, que tempo batizava
como ele fala, atacar ele bastante, né? Hoje batizar não está difícil. Não sei o que acontece. E Deus sabe. Então, aí, e ele, em 2014, então ele pediu desligamento. Como que ele está frequentando a igreja lá do pastor Gilberto, a nossa igreja irmãs? Então o pastor Gilberto falou comigo esses dias, eu pedi autorização a ele, né? Olha que eu vou pôr no grupo, permite ou não? Aí ele respondeu que sim, então por isso não pus para minha conta. Então ele está aqui para isso depois, né? E provavelmente Deus me ele vai pregar para nós, que não veio para isso, que não trouxe a Bíblia, a Bíblia aqui é o que mais tem. Por falta de Bíblia, não vai que não vai pregar. Foi outro, ele não precisa de Bíblia, ele tem a Bíblia na cabeça dele. Né? Então, a memória. Então, e depois o culto desliga a live, aí vamos tratar do assunto. Tudo bem assim? Então tá bom. Então vamos louvar o Senhor, começar com o hino 547, fala semente lançada na terra. Cadê o Domingos? O Antônio? Pode pôr para essa vida que só vai tocar em Sol maior e né, lá menor. Só bater a orelhinha, cuidado da pica aí. Então é 547.
Essa é si bemol, só tem que pôr no terceiro vão aí. Aí só vai tocar aí o mesmo sol maior e o si bemol. Acho que não, só fala sol. Eu acho que dó, é dó. Sol aí. Aí só tem que parar no sol. Eu vou lá para sol, vai tudo assim, aí eu pego o sol, cara. Dá o sol e fica assim a primeira, né? Eu tô aqui. Amen.
485. Pode pôr lá o primeiro bom lá, porque é lá bemol, a senhora vai tocar em sol maior. Esse eu acho que é. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, sejam de nós. E lá, Eduardo, o outro é, você é pai ou irmão do Eduardo? É Natan, é nosso primo. Prima, pai, Você veio. O nome é Natan. Natan. É. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Seja de nós, aqui o irmão Gueirinho, a irmã Vitória, Maria Clara e a pequena Rebeca. Então, hoje, que o Senhor possa abençoar cada um, né, conforme as mensagens de cada um,
os que temos os estados, né? Os irmãos se encontram aqui, um encontra cada um, e aqui está a Assembleia representada, e o pastor Sebastião na direção do trabalho, tudo isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Estou consagrando na mão, pastor. Eu vou falar alto, Então, pastor Gilberto, não posso esquecer que a Dolores mandou lembranças, saudações para você. Falou para mim, gosta muito de você, então vou entregando. Deixa eu colocar isso aqui. Posso? Pode. A Bíblia está aí. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Mas já foi orado, então. Já foi orado, então agora tem que ser pregado, né? Realmente, eu tenho uma missão aqui hoje. E minha missão é acompanhar o Alexandre, né? Nessa tarefa tão maravilhosa que é a reconciliação dele, né? Mas eu fico feliz de rever os irmãos, o pastor Sebastião, né? Todos os irmãos em Cristo, e lembrar que nós temos uma grande estima com a igreja de Ubirajara, mesmo porque é a igreja mais antiga nossas, né, que nós temos. Nós deve esse respeito à igreja, não há dúvida disso, mas mais pela ligação, né, de muitos anos que a gente tem com a igreja. Então a igreja de Ubirajara é uma igreja que está dentro do nosso coração, né? E o que me trouxe aqui, como eu disse, é acompanhar o nosso irmão Alexandre, né? E eu agradeço a Deus pela vida dele entre nós. E assim, como se fosse coisa pequena dele ter ido para a nossa igreja, ele nos abençoou trazendo a irmã Terezinha, né? Então, lá nós somos uma congregação, a igreja fica no Jardim Nacional, como os irmãos sabem, né? Mas nós temos uma congregação lá no Jardim Morumbi, e é um trabalho que está começando. E os irmãos sabem que todo começo não é fácil, fica um pouco longe da minha casa, e a gente faz o que a gente pode fazer, né? E de repente Deus, um tempo atrás, Ele mandou o irmão Luiz, né, com a irmã Ângela, foi uma bênção muito grande. Depois chegou o irmão André com a irmã Cristina. Depois o Kaique mudou para lá, né, com a esposa dele. E agora está chegando, né, o irmão Alexandre e a irmã Terezinha. Então, eu fico muito feliz de poder falar para os irmãos sobre esse trabalho, porque a gente tem gasto ali, né, um pouco da nossa vida. E eu sempre falo, né, que minha vontade é um dia estar mais perto do trabalho lá, poder mudar para lá, né? Para que Deus possa levantar um obreiro para o Jardim Nacional, um pastor ali, e eu poder estar indo para lá, né? Mas é Deus que sabe todas as coisas. Irmãos, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Daniel. Eu tenho estudado o livro de Daniel em casa, devido a essas turbulências que nós estamos tendo no nosso país e todas essas coisas. Aí Deus tocou no meu coração para que eu voltasse, né, a ler e a estudar o livro de Daniel. Realmente eu não trouxe a minha Bíblia, eu ia vir com o meu carro, né? Foi uma coisa até engraçada. Eu tinha tratado com o irmão Alexandre que ia vir com o meu carro, né, irmão Alexandre? Aí ele chegou lá na frente de casa. Olha, eu só lavei o meu carro uma vez. Vai vendo, né? Quando eu comprei, lavei, sabe? Aquele negócio, aquela alegria de ter comprado um carro, né? Nunca mais, né? O carro estava num encarte medonho. Aí eu sabia que a irmã Terezinha ia vir junto. Eu digo, aniversário dela, como é que ela vai andar no carro sujo, né? Então eu vou lavar meu carro. Então chegou na terça-feira, que era ontem, lavei, deixei bonito, poli. Aí chegou lá, ela não desceu do carro de jeito nenhum, né? E só que a minha Bíblia ficou lá dentro, né? Então, tem aí, a gente sempre carrega lá, e na vinda eu acabei e me esqueci. Então, eu convido os irmãos aí no capítulo 1 do livro de Daniel, né?
e versículo 1. Vamos à leitura. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não se contaminasse. Vamos orar. Senhor, graças te dou por estar mais uma vez, ó Deus, na sua casa aqui junto com os irmãos em Ubirajara. Essa igreja, Senhor, que tem sido uma coluna de fé, uma coluna de evangelismo, Senhor, dentro desta cidade por muitos anos. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o teu servo, pastor Sebastião, adiante desta obra, e de todos os irmãos, ó Deus, que têm auxiliado prontamente para anunciar o evangelho da graça eterna. Querido Deus, abençoa os irmãos que estão aqui. Peço que, pelo poder que há no Espírito Santo sobre nós, que o Senhor possa falar pela boca do seu servo e no coração de todos que neste momento estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o assunto que eu gostaria de falar para os irmãos hoje é a necessidade que nós temos de carregar ou levar a nossa fé para onde a gente vai. Que é um desafio hoje, você carregar a sua fé. Você realmente, olha, eu vou para um lugar, então eu levo a minha fé para aquele lugar. Se você pensar, eu estou indo para a escola, diz um jovem, né? Aqui, graças a Deus, temos alguns jovens aqui hoje, né? Mas se o jovem diz, olha, eu estou indo para a escola, eu estou indo para a faculdade, muito bem. Ah, eu vou levar o meu caderno. Ah, excelente. Não posso esquecer a minha caneta. Ah, parabéns, isso mesmo, né? Você vai precisar de uma caneta. Hoje a pessoa fala, eu tenho que levar o meu notebook. Leve, faz bem na faculdade, na escola, né? Mas não se esqueça de levar a sua fé. Carregue junto a sua fé. Nós aprendemos nesse capítulo 1, esse princípio maravilhoso desses 4 amigos. Que para onde eles foram, juntos eles, meus irmãos, não se desviaram. Eles não venderam a fé que eles tinham no Senhor e na hora que foi feita uma prova, eles então assumiram o papel de crentes no Senhor. No nosso caso, crentes no Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1, versículo 1, conta uma história triste.
Qual é a história triste, né? Diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Por que é um dia triste? Porque foi um dia, meus irmãos, em que a sentença de Deus foi executada. Sempre que a sentença de Deus é executada, seja no mundo, seja num país, seja numa igreja, seja num crente, seja no ímpio, não importa. Quando a sentença de Deus ela é executada, de fato é um dia triste. Você se coloque dentro de uma Jerusalém com milhares de pessoas lá dentro, onde naquele tempo, quando saía uma guerra, todo mundo que morava nas vilas, todo mundo que morava assim nos campos, eles corriam para dentro da cidade. Pegava tudo que tinha, sua roupa, comida, o cachorro, o gato, alguma coisa, a ovelhinha, e levava para dentro da cidade. As cidades eram preparadas para receber esse momento. E ali eles ficavam, né? Jerusalém, por exemplo, levou 3 anos para ser vencida. Então fica aquela agonia, né? Aqueles portões enormes, aqueles muros enormes resistindo ao ataque do inimigo, e o maior exército do mundo na época estava lá, né? Olhando de baixo para cima, aquele grande muro, aquele portão enorme, eles batendo, até que um dia o muro ele vai ruir, ele vai se quebrar, ou a porta ela vai também ser assim incendiada, ela vai queimar e vai acontecer alguma coisa, o inimigo vai entrar lá dentro. Por muitas vezes Deus não deixou. Os irmãos sabem que no tempo de Ezequias eles ficaram lá anos e não conseguiram entrar. Deus numa noite só matou lá milhares e milhares de soldados assírios. Por quê? Porque não era a hora da sentença. Mas veja, irmãos, esse momento triste representava a sentença de Deus. Por muitos anos Deus mandou profetas, mas os profetas não foram ouvidos. Eles preferiram os falsos profetas. Por muitos anos, falsos sacerdotes, falsos homens que falavam que temiam a Deus, enganaram as pessoas. E as pessoas gostam de ser enganadas. Então, aquela cidade, a cidade que Deus colocou o nome dele, a cidade que Deus ama, irmãos, a cidade que fala assim, olha, orai pela paz de Jerusalém. Então, Jerusalém, Jesus chorou sobre Jerusalém. Aqui, essa cidade, ela foi então tomada, ela foi sitiada e depois ela foi invadida, né? O rei, ele foi vencido, não morto, mas foi vencido. Ele viu a sua esposa, os seus filhos, seus parentes, os seus amigos, tudo que tinha de melhor no reino foi tomado, foi levado. Então aquele dia foi um dia triste, porque é o dia da sentença de Deus. E aí, meus irmãos, você tem aqui no versículo 1, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Para os irmãos pensar, Nabucodonosor é um nome difícil de falar, mas assim, você pode imaginar que se houve uma pessoa importante, mundana nesse mundo, esse homem se chama Nabucodonosor. Não tem ninguém na Bíblia, meus irmãos, que a palavra de Deus olha e diz assim, esse é o Rei de Reis. Nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Mas a palavra de Deus mesmo testifica que aquele Nabucodonosor era Rei de Reis. No capítulo 2 ele vai sonhar com aquela estátua enorme, cuja cabeça é de ouro. E o próprio profeta Daniel diz, olha, essa cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. É você, ó rei. Então, nós não temos um igual. Porque aquela estátua, da cabeça aos pés, mostra o quê? A decadência dos reinos deste mundo. E ele é a cabeça de ouro, porque depois tem o peito de prata, depois vai ter lá o bronze, vai ter o ferro, vai ter o barro. Ou seja, o mundo não vai melhorar. A palavra de Deus mostra isso para nós. Ela só vai piorar, até que aquela pedra que é Jesus arrebenta aquela estátua, a vinda do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, ele é a cabeça de ouro. Veja a importância desse homem que subia lá no seu palácio e ficava falando, minha Babilônia que eu fiz para minha glória, né? Ele tinha realmente motivos para se gloriar.
Eu acho que quando ele voltou daquela guerra, com toda aquela bonança, com ouro, com prata, com homens, mulheres, com o rei na mão carregado ali a ferro, né? Quando ele entra na cidade dele, todo mundo ovacionando, ele pode pensar, como eu sou grande, como eu sou digno, como eu sou poderoso. Bem, isso é como o mundo vê as suas próprias pessoas, os seus próprios personagens. Mas não é como Deus vê. Foi por isso que eu comecei, irmãos, a estudar o livro de Daniel. Eu fico vendo esse mundo, né? Você tem hoje pessoas, aquele presidente daquele país, que homem super importante. Olha o presidente da Rússia, se ele quiser, ele põe o mundo a fogo, né? É verdade, tem muita bomba atômica na mão dele. Olha lá, mas tem um que é maior que ele, o presidente americano, ele sim pode. É verdade, ele é mais forte do que aquele que está lá na Rússia. A gente olha para o nosso país, olha esse aqui, olha esse juiz ali, como eles têm poder, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 2, porque se ele era essa pessoa tão grande, se você pensar que nós temos no presidente dos Estados Unidos o homem maior que nós podemos dizer de poder e tal, você saiba de uma coisa: Nabucodonosor foi maior do que ele. E olha o que diz o versículo 2: ele não fez nada, a vitória não era dele. O profeta Daniel chama ele apenas de servo, sabe? É assim que ele é chamado, o servo para ser usado por Deus. Mas no versículo 2 diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Não foi ele que foi lá e venceu, não! Foi Deus que resolveu punir o pecado do seu povo e entregou o rei Joaquim e todo o seu tesouro e os utensílios de ouro, pelo menos parte deles do templo, e aquelas almas, aquelas pessoas, Deus entregou nas suas mãos. O que isso mostra para nós? Que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes precisa em nós, meus irmãos, esse olho aberto que tinha com o profeta Eliseu, quando Geazi está tão assim assustado: Senhor, nós estamos perdidos, vendo aquele exército dos sírios tão grande. E aquela calma, meus irmãos, aquela visão espiritual, os olhos benditos de quem vê primeiro sempre Deus, olha e diz: não fica assustado, né? Mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, esse mundo invisível que nós não vemos, nós podemos não ver, mas é preciso ter fé que Ele está diante de nós. Então, meus irmãos, não acontece nada que Deus Ele não permita. Foi um dia triste? Foi, mas saiba disso, que aquele dia fazia parte do propósito de Deus. Agora, olha aqui, meus irmãos, porque tanto no versículo 2, né, como depois no versículo 3 em diante, nós aprendemos que esse rei Nabucodonosor, ele levou 3 coisas do reino. Diz o livro, meus irmãos, lá de Crônicas, né, que nesse sítio, o que aconteceu? Sítio quer dizer a tomada de Jerusalém, né? Nós temos que o tesouro da casa do rei foi tomado, o tesouro real. Então o rei tinha o seu próprio tesouro, todo rei tem o seu próprio tesouro, e esse tesouro foi para a casa, para o palácio do Nabucodonosor. E aí no versículo 2 você aprende o quê? Que tinham os utensílios, né? Eram garfos, eram facas, eram copos, eram, meus irmãos, algumas tigelas, eram algumas coisas, né, bonitas ali, que havia no templo e era feito de ouro e era usado para glorificar a Deus naqueles ritos que havia, meus irmãos, que Deus colocou para os sacerdotes realizar. Então, aqueles utensílios, eles olharam: isso aqui é de ouro, nós vamos levar. O que o rei fez? Pegou, como ele encontrou aqueles utensílios no templo, ele levou para o templo do seu Deus. É o que está escrito aí no versículo 2, né? Está dizendo lá que, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Então ele foi lá, o que é do templo, nós vamos colocar no templo. O que estava no palácio, a gente vai colocar no palácio. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que a gente tem que classificar como maior. Por exemplo, o tesouro do rei
ele é muito importante. Afinal de contas, os homens dão muito valor, e podia ser um montante muito grande. Quanto ouro tem no palácio de Jerusalém? Deveria ter uma boa quantidade. Mas esses utensílios da casa do Senhor, ainda que podia ser menos ouro, ele é mais importante. É mais importante do que o tesouro que estava lá no palácio do rei. E eles também foram levados. Então, pegou, olha, não é tanto ouro assim, mas é importante. Por que é mais importante? Porque foi Deus que mandou fazer. Deus fez com o propósito de que aquilo ficasse no templo dele. Então, aqueles utensílios de ouro, para Deus, né? E para nós, deveria ser considerado mais importante. Agora, o outro despojo, além do tesouro real e o tesouro do templo, havia um despojo mais importante do que todo aquele ouro. O que era? As almas. Veja, irmãos, que jovens, principalmente os jovens, porque os homens lutaram na guerra, provavelmente morreram quase todos. As mulheres pobres, maltratadas, muitas vezes violentadas em guerra, se chegava à pena de morte facilmente. Aí sobravam os jovens, os rapazes, as moças. Veja que não tem dinheiro que pode comprar a vida de uma pessoa. Então, a coisa mais importante que eles levaram realmente foram as almas, as pessoas. E aqui, meus queridos irmãos, né, vamos voltar aqui para o versículo 3, né? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então você pensa assim, né? Esses homens, esses rapazinhos, coitado desses rapazinhos, eu fico pensando, né? Será que tinha 12, será que tinha 13, será que tinha 14 anos? É nessa faixa que eles tinham. Eles não tinham mais do que 15, 16 anos. Eram realmente jovenzinhos e do palácio real. É provável que um deles podia até ser um filho de rei. Por que não? A palavra de Deus está dizendo que eles viviam lá, eles eram de sangue nobre lá em Israel, na cidade de Jerusalém, e eles foram levados. Agora, irmãos, pense que esses meninos perderam tudo. Eles perderam primeiro a família deles, eles perderam a casa deles, eles foram desterrados para outro país e, principalmente, eles perderam a liberdade deles. Foi a coisa mais, que eles perderam. Você já leu aquele Salmo 37, não é verdade? Vamos lá no Salmo 137. Aqui nesse Salmo, você tem o sentimento das pessoas, dos jovens que eram levados. Olha lá, Salmo capítulo 137, você pode reparar comigo. Diz assim, vamos dizer que você está sendo levado de um país para o outro como escravo. Bem, naquele tempo não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada, você tinha que ir de a pé. E aí chegou no seu destino, e aqui no versículo 1 do capítulo 137 diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos quando nos lembravam de Sião. Imagine eles em outro país, às vezes com o pé e a mão amarrada. Geralmente não era, meus irmãos, os pés amarrados, mas eles faziam uma coisa mais cruel. Eles amarravam o nariz da pessoa uma na outra, para que se corresse realmente não tinha jeito. Era uma coisa muito cruel. Eles sentavam ali quando eles chegaram e eles faziam o quê? Eles choravam, sentou, chorou. Versículo 2: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Imagine que a irmãzinha pegou, tocou o violão, ela levasse o violão dela porque eles permitissem, chegou lá em cima de uma árvore lá, pendurou lá, a harpinha, o violão, e pois lá aqueles que nos levaram escravos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-vos, cantai-nos um cântico de Sião. Aqueles que nos levaram, aqueles que nos destruíram, o salmista está dizendo, pediu para a gente cantar uma música para eles.
Olha que situação. Você está sendo levado escravo, viu seu pai morrer, viu sua mãe morrer, provavelmente. Você foi espancado, pegado a tapa, né? Você perdeu tudo, a sua liberdade. Aí a pessoa olha para você e diz: canta uma música bonita para a gente de lá. E no versículo 4, eles dizem: como cantaremos a canção do Senhor numa terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da sua destreza. Olha só, meus irmãos, esse é o sentimento desses jovens, dessas pessoas que foram levadas. Vamos continuar aqui, né? Vamos voltar lá para Daniel, capítulo 3, né? Antes disso, vai em Jeremias, no capítulo 29, versículo 7. Isso é um lado, né? É o lado da dor, é o lado da tristeza, deles todo triste, lembrando de Sião. Mas antes que eles fossem levados, Deus, Ele deu um conselho para o povo de Israel. Deus, Ele previu que eles seriam levados. E veja o que ele diz aqui no capítulo 29 e versículo 7. Vamos comigo aqui, né? Procurai a paz. Vamos ler desde o versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Está vendo só? Deus está falando: olha, vocês que já chegaram aí na Babilônia, que foram transportados, são escravos hoje. Versículo 5: edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Duas coisas, meus irmãos, Deus pede para eles, né? No final aqui no versículo 7. Procure a paz dessa cidade e ore por essa cidade. Senhor, se o Senhor tomou tudo de mim, eles tomaram tudo dessas pessoas. Você pode dizer assim: Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse, já que eu perdi tudo? Deus olhou para eles e disse: procure a paz desse lugar, ore por essas pessoas. Será que nós temos, meus irmãos, essa fé de poder olhar para Deus e dizer assim: glória a Ti, Senhor, aqui eu sou um escravo, sabe lá o que vai acontecer comigo, mas eu vou obedecer a Sua palavra, eu vou procurar a paz e eu vou orar por essa cidade. É isso que eu vou fazer. Muito bem, meus irmãos. Aqui no versículo 4 do Daniel capítulo 1, vamos lá, né? Nós lemos no versículo 3 que esses jovens foram trazidos para morar no palácio. E está aqui no versículo 4, né? Jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então eu vejo aqui, meus irmãos, como o inimigo, ele é astuto em momentos de adversidade, em momentos difíceis de nossa vida. Se você não passou, pode ser que um dia você vai passar. Se você já passou, você sabe o que eu estou dizendo. Como Satanás, ele é extremamente astuto. Veja, o que você sentiria da vida ou de Deus se tirassem tudo de você na sua frente? Será que você não ficaria com mágoa de Deus? Você não teria raiva de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, não acontece quase nada na nossa vida e a gente já se acha decepcionado com Deus. Quantos cristãos, eles, por causa das dificuldades da vida, eles se mudam de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, e eles são fortes para trabalhar, eles são fortes, sabe, para poder ter uma nova vida,
mas aí eles perdem a coragem para ir aonde? Na igreja, servir a Deus. Quantas vezes a gente assiste esse mesmo filme? Ou seja, eles não conseguem carregar a fé que uma vez foi dada para os santos. Quando não vende a fé deles por uma fé tão mentirosa em igrejas tão erradas. Veja esses 4 jovens, irmãos. Vamos falar um pouco dessa investida que Satanás fez na vida deles, que está aqui no versículo 3, versículo 4. Veja, chamou os príncipes de Israel e disse assim: olha, vocês junto com outros príncipes, vocês vão morar dentro de um palácio, ou roubar, né? É melhor ser escravo dentro de um palácio do que escravo lá fora. Vocês não concordam comigo? Já que eu vou ser escravo, então que seja dentro do palácio, né? Como diz o irmão Félix, dos males sempre o menor, não é verdade? Então, que venha ao palácio, né? Já é uma alegria. Chega no palácio, olha, vocês não pensam que vocês vão ficar aqui à toa, não, né? Mas também eu não vou explorar vocês. Vocês vão ser matriculados na melhor faculdade, universidade que existe na Babilônia. Meus irmãos, a Babilônia é como se fosse Nova York, naquele tempo. Hoje a gente tem essas universidades que o pessoal sai do Brasil, sai do Japão, sai da Europa para estudar naquela faculdade, é Harvard, né? Não sei nem falar esse nome, né? Então, eles vão lá querer. Eu digo para vocês, o que esse rei ofereceu para esses jovens a uma Harvard. Essa aqui é uma faculdade e tem uma outra coisa. Vocês vão ganhar uma bolsa de estudo completa. Não é só estudar de graça, não. Vocês vão ganhar comida, as iguarias do rei, diz a palavra do Senhor. Com bebidas, com vinho, o que o rei come, vocês vão comer. O que o rei bebe, vocês vão beber. A regalia real é repartida para vocês. A coisa melhorou. Agora eu sou um escravo que mora no palácio, como do bem e do melhor, e estudo nas melhores universidades. E uma outra coisa, imagine a perspectiva de vida. Acredite, irmãos, para você, aqui no Brasil, a melhor faculdade que existe, universidade que existe, é lá o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. A pessoa, para entrar num lugar desse, ele tem que estudar muito. Quando a gente estava em Marília, muitos anos atrás, acho que 2007, 2008, nós fizemos um encontro lá na Terceira Igreja Batista, não sei se algum irmão aqui foi naquele ano, mas eu sei que nós nos encontramos lá e veio um menino, né, um jovenzinho junto com um irmão da igreja. Eu perguntei: de onde você é? Ele bateu no peito: eu vim de São José, eu sou membro. Você faz o que lá? Eu estudo no ITA, né? Eu não sabia nem o que era o ITA, eu não sabia, né? Eu digo: eita, que eu não sei o que é o ITA, né? E ele explicou para mim. Eu falei: então deve ser muito importante, né? Tem até um acordo com a NASA e tal, né? Mas era um menino simples, apesar de tudo. Teve um problema lá, ele resolveu rapidinho para a gente, lá no computador, né? Aí os anos se passaram, e eu perguntei para o amigo dele: e aquele menino lá? Aquele menino está em Brasília, muito bem empregado, tá? Sabe por quê? Quem faz essas melhores universidades tem os melhores empregos, essa é a realidade. Olha a perspectiva desses 4 jovens. Nós vamos sair daqui, nós vamos ser conselheiro do rei, nós vamos trabalhar no palácio, nós vamos... Imagine as perspectivas maravilhosas que tinham esses 4, meus irmãos. Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Olha, imagine a grandeza do futuro desses meninos. Parou por aí? Não. Satanás, quando ele quer investir para atormentar e tirar as coisas espirituais de uma pessoa, ele faz o serviço completo. Ele olhou no versículo 7, o que ele faz aí no versículo 7? Ele muda o nome de cada um daqueles meninos. Os nomes deles são tirados e coloca nome que adora todos os deuses pagãos.
Beltesazar, né? Abidnego, né? Sadraque, Mesaque, todos esses nomes significam adoração aos deuses da Babilônia. Veja, agora, meus irmãos, eles podiam dizer, realmente, nós podemos nos considerar babilônicos, né? Só sofreu naquela Israel mesmo, né? Não quer nem lembrar, né? O passado ficou para trás, né? Eles poderiam dizer isso. Havia vantagens em dizer isso. Era o que o diabo, inimigo de nossas almas, gostariam que eles tivessem dito. Porque o mundo, meus irmãos, ele tenta nos convencer, ele tenta nos arrebatar, eles tentam tirar o nosso foco da coisa espiritual para colocar o nosso foco nas coisas deste mundo mesmo, material. E aí então, como o apóstolo Paulo pode olhar para um discípulo e dizer assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. Por quê? Porque o presente século é uma coisa presente na nossa vida, ele é muito forte. E foi muito mais forte para esses meninos do que foi para nós. Por quê? Por causa do antecedente. Porque eles podiam dizer, ainda bem que agora a gente está aqui na Babilônia e a gente é bem tratado. Porque lá, a gente só sofreu lá em Jerusalém. Pois é, meus queridos irmãos. Como eu disse, a gente tem que levar a nossa fé para onde a gente vai. O Nabucodonosor tentou comprar eles com um palácio, tentou comprar eles com universidade, tentou comprar eles com bolsa de estudo, tentou comprar eles mudando o nome deles, mas tinha uma coisa que ele não conseguiu mudar nesses meninos. Mudou a roupa deles, mudou a comida deles, mudou o nome deles, mas tinha uma coisa que ele não conseguiu mudar, que é o quê? A fé que eles carregavam no Senhor. Isso o diabo não conseguiu tirar. Versículo 8, para a gente poder terminar. Olha lá, diz aqui no versículo 8: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Aí, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. A fé que ele tinha no Senhor não estava à venda, não tinha preço, sabe? Esses jovens, junto com Daniel, esses 3 jovens, eles estão dizendo para Nabucodonosor, eles estão dizendo para o mundo, eles estão dizendo: a minha fé não está à venda. Eu vou carregar a minha fé para onde eu for. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aqui, irmãos, veja só, no versículo 8, Daniel propôs aonde? No seu coração. É importante que se diga que a proposta foi do coração. Às vezes a proposta vem da boca. Quando eu falo assim, eu quero fazer a coisa certa. Quem fala isso, irmãos, geralmente não vai fazer. De hoje em diante eu quero mudar. Esquece, não vai ser muito assim não, né? É interessante quando uma pessoa faz o que Daniel fez, porque de conversa, meus irmãos, a palavra de Deus está cheia desses exemplos de pessoas de conversa, né? Como aquele filho do pai, que o pai fala, vai trabalhar na minha vinha, eu vou, o que acontece? Ele não foi, né? Ele não foi. Aquele que falou que não ia, foi, mas por quê? Porque houve um constrangimento no seu interior. Na verdade, o que você tem no versículo 8 é esse constrangimento. Daniel propôs, ou seja, isso é uma coisa interna, isso é uma coisa, meus irmãos, espiritual. É uma proposta que vem de dentro para fora, dos céus para o seu coração, do seu coração para a sua boca. Quando ele diz assim,
eu faço uma proposta de não me contaminar com essas iguarias do rei. Porque tanto a comida quanto o vinho, primeiro era levada para adoração. E ele disse, eu não quero comer nada que venha dos ídolos. Eu não quero beber nada que venha dos ídolos. Eu fico pensando que era coisa tão boa. Mas que pode ser melhor do que agradar a Deus? Que pode ser melhor do que ter a mente em paz com Deus? Quando nós somos ensinados, meus irmãos, a não agradar a nós mesmos. Então, ele faz essa proposta. Ou seja, eu não vou vender a minha fé. E aí, meus irmãos, ele recusa. Ele não recusa com pirraça. Você não vou beber, eu vou fazer uma greve aqui, quero ver só. Não. Não existe uma pessoa que seja mais afável e amável que Daniel em todo o Velho Testamento. Não existe uma pessoa que seja tão gentil e doce e tão fiel. Aquele homem que, quando ele colocava o joelho no chão, o céu se abria imediatamente para atender os seus pedidos, se fosse da vontade do Senhor. Aquele homem que, por causa da sua oração, colocou em briga feia o inimigo com o arcanjo Miguel. Será que nossas orações têm esse efeito? Um homem que, quando lia a Bíblia, não entendia, ele chorava. Um homem que não culpava os outros pelo seu fracasso. Então ele decide, chama o chefe lá, diz, olha, faz um teste com a gente, por 10 dias, só serve aqui, só uma alface, uma cebolinha aqui, uma coisinha, né? Não, eu não posso, se vocês ficarem magrinhos, o rei vai me matar, né? Aí, meus irmãos, ele disse, faz esse teste por 10 dias, né? E em 10 dias foi suficiente. A Bíblia diz que eles estavam mais gordos, né? Só comendo alface, só essas coisas. Ó, você quer engordar, é só comer bastante alface. A gente sabe que isso vem de Deus, né? Então perceba, meus queridos irmãos, a mão de Deus numa pessoa que decide carregar sua fé para onde ele vai. Acabou os 3 anos, eles se formaram e na formatura todos foram levados diante do rei. Qual a surpresa? Vamos à leitura para a gente terminar. Capítulo 1, versículo 17. Quanto a esses 4 jovens, perdão, não é versículo 17 não, né? Versículo 15. Versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. A medida foi 10 vezes mais doutos, mais sábios. Ou seja, vale a pena, no final, vale a pena você carregar a sua fé para onde você for. Eu me lembro que lá em Garça, a gente estava lá tinha um suco 13 lá em Garça, sabe, quando eu era jovem. E aí saímos da igreja no sábado, isso uma vez por mês, que era uma miséria, era uma pobreza, ninguém tinha dinheiro. Mas aí guardava um dinheirinho para tomar o suco lá uma vez por mês, né, a molecada, e a gente ia. E um amigo, né, ele começou a fazer a faculdade. E aí, como foi lá, né, ele estava faltando tanto no culto, né, mas naquele dia ele disse, tá bom, lá é outra história, né, né, tal, né, e eu fazendo seminário, coitadinho de mim, né, eu disse para ele, mas fala um pouco, né, você não tem vindo muito para a igreja, o que aconteceu, que você está faltando muito, né, sabe o que ele disse? A igreja é uma instituição falida, né?
Era meses só que ele estava na faculdade. Não era tanto tempo assim. Irmãos, como as pessoas se desvirtuam, principalmente os jovens, e às vezes não voltam mais. Não voltam mais. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis que o apóstolo Paulo mencionou. Os homens seriam amantes de si mesmo. Ele começa por aí. O amor a si mesmo, o seu bem-estar. Um homem amante de si mesmo, nessa proposta aqui, o que ele falaria? Não falaria nada. Ele diria, vou aproveitar agora e vou me esbaldar. Mas o Daniel fez uma proposta no coração dele. Você repara que no versículo 8 repete 2 vezes essa frase? Qual frase? Vamos ali para terminar, né? Daniel propôs o seu coração não se contaminar. E depois ele fez um pedido para o eunuco. Ele disse lá no finalzinho do versículo 8: portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse o quê? Lhe permitisse? Não se... Já pensou? Eu quero a sua permissão para me não contaminar. Diferente, né? Mas maravilhoso. Meus irmãos, nós somos desafiados todos os dias a levar a nossa fé. Às vezes para o posto de saúde, onde a gente vai. Não faz muito tempo, eu estava lá no posto, levando o irmão para a igreja. Não era o irmão, a esposa dele faleceu há pouco tempo, né? Mas o irmãozinho tinha caído, batido a cabeça. E aí eu vi uma pessoa brigando lá, sabe? Mas eu olhava bem, a camiseta dela identificava ela dentro de uma igreja. Olhei bem aquilo, pensei comigo, né? Falei, ô Senhor, será que eu faço isso também, né? E se já fiz? Por quê? Porque eu preciso carregar a minha fé para onde eu vou. Ó Senhor, tenha misericórdia. Se eu errei aqui, tenha misericórdia de mim, me ajude a carregar a minha fé para onde eu vou. Né? Se é um jovem, olha, vamos sair com os amigos. Bom, você pode sair, cuidado, né? Mas aí você tem que ver para onde vai, o que fala, né? E coisas assim. Chega um momento que você, dentro do palácio do Nabucodonosor, você tem que dizer, olha, meus amigos, eu peço permissão para não me contaminar. Vou voltar para casa. Então, como é a nossa decisão? É do fundo do coração ou ela é apenas verbal? Então, fiquemos com essa palavra, irmãos, de carregar a nossa fé para onde nós vamos. Amém? Irmão, pastor Sebastião, agradeço a oportunidade. Queridos irmãos, eu agradeço por terem me ouvido. Deus abençoe grandemente suas vidas. Posso dar um testemunho rapidinho? Eu só quero dar um testemunho rapidinho aqui, né? O irmão Alexandre, nós tivemos assim, não é tanto tempo junto, né? Nesse retorno dele. Mas nesse retorno dele, ele tem sido um irmão muito amoroso com as coisas espirituais. E tem sido de grande ajuda naquele trabalho que está começando ali no Jardim Morumbi. Então, eu queria deixar esse testemunho, né, desse amor que ele tem pela obra, porque lá tem muitas igrejas batistas, tem muitas outras igrejas, e ele decidiu ir para um lugar que nem gente tem. Vai ter dia que vai estar eu, ele, a irmã Terezinha e o Luiz com a Ângela só. Então, não é fácil ir numa igreja assim, mas esse é o Alexandre, o irmão Alexandre. Então, esse é o meu testemunho do amor que ele tem pela casa do Senhor. Amém? Obrigado. Deixa eu tirar o vagabundo daqui. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, viu, pastor? Olha, irmão Luiz, está aí visitando, eu convidei ele, veio aí, ó. E que Deus abençoa ele, e a igreja lá, a família e nós aqui.
Então vamos louvar ao Senhor Deus, depois eu desligo, aí vão ter paciência, aí o Alexandre vai falar, né, pedir naturalmente, para a igreja receber ele, estão entendendo, né? Vai ter votos, né, para receber ele, para depois daqui a igreja lá vai pedir carta, não é isso aí que está escrito lá? Então tá bom, então vamos louvar o Senhor. 388 pediu a irmã Rosa. 388. O irmão Luiz, acompanhado da sua esposa, daí seria o Henrique. Eu não vi ela. Apresentado. Pode colocar ele no terceiro vão aí, que ele é só maior que esse bemol. Cento, 388. O homem feliz.
Irmão Paulo, pode orar? Está com a voz boa? Pode orar. Irmão Paulo, ore para nós. Pode sentar que depois vamos desligar aqui. Vai ter um tempinho aqui. Senhor, nós queremos te agradecer como igreja, por tudo que aqui já foi realizado. Amém. Em especial, pela visita dos irmãos aqui, pelo pastor Gilberto, pela mensagem que ele trouxe, e essa possa fazer efeito nas nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando ele, o seu ministério, a sua família, a Maria, todo sempre. E pedimos pela igreja aqui, a igreja lá, que ela possa permanecer com as portas abertas, E agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. E por esse dia, para mim, é especial, esse momento, E que o Senhor possa estar abençoando o irmão Alexandre na sua vida, no seu futuro, na sua família, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Enfim, em nome de Jesus. Amém. Você espera, eu vou desligar lá.